Que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Desde muito tempo, antes da presença humana, a Terra se movimenta. Ou melhor, seus continentes, que estão baseados e separados por placas tectônicas, se movem alguns centímetros de vez em quando, mas o suficiente para causar sérios problemas. Antes, muito mais do que hoje. Contudo, quando isso acontece devido principalmente à quantidade de pessoas que hoje há no mundo, a catástrofe certamente está feita. Recentemente, estudos mostraram que a falha Numa Madri, nos Estados Unidos, poderá se romper e causar uma grande tragédia. Será que o terremoto de 1811 vai se repetir? A história de eventos geológicos na Terra é tão longa quanto a própria idade do planeta. É evidente que, nos primórdios tempos em que a Terra estava sendo formada, até o final do Paleozoico e início do Mesozoico, não só a quantidade como também a intensidade dos eventos, como terremotos e maremotos, era muito maior do que a humanidade tem presenciado na Idade Moderna. Mas você sabia que terremotos agem como um dos principais arquitetos da Terra? Pelo fato de terem moldado as nossas paisagens, os terremotos tiveram um impacto significativo na evolução da vida na Terra. Eles foram, e ainda são, responsáveis por alterar a paisagem, criando montanhas, vales e falhas geológicas. Essas mudanças afetam os ecossistemas e a distribuição de habitats. As montanhas, formadas por atividade sísmica, criaram barreiras físicas para a migração de espécies, o que levou à especiação, isso é, ao processo de formação de novas espécies de seres vivos. Os terremotos têm também a capacidade de, por um lado, liberar nutrientes do subsolo, enriquecendo o solo e beneficiando plantas e organismos. Por outro lado, os submarinos podem liberar substâncias ou nutrientes no oceano e alterar a cadeia alimentar marinha. Mas, de uma forma ou de outra, tudo isso sempre fez e ainda faz parte do processo de evolução que Darwin propôs lá atrás, em meados de século XIX, para quem se alinha com a teoria evolucionista. Por fim, por milênios, as atividades tectônicas criaram oportunidades para a diversificação das espécies. Por exemplo, foram criadas ilhas vulcânicas formadas por terremotos que passaram a abrigar espécies únicas. A evolução de características como garras, cascos resistentes e sistemas de alerta precoce para terremotos pode ser influenciada pela pressão seletiva causada por esses eventos. Como se vê, os terremotos não eram problemas, e sim fenômenos completamente naturais próprios da Terra. Eles vieram a se tornar perigosos, danosos e mortais quando os humanos apareceram com seus medos e convicções. Nada mais natural, né? Uma vez que, desde os primeiros momentos da vida humana na Terra, temos tentado sobreviver às forças da natureza. Na sequência, você verá alguns dos terremotos mais catastróficos que já foram registrados e saber por que tanta preocupação em torno da falha de Numa Madri. Em 1960, a população do Chile passou por um terrível abalo sísmico. O sismo de Valdivia, em 1960, também conhecido como o Grande Terremoto do Chile, foi um evento sísmico de magnitude, pasme, 9,5% na escala Richter. Esses que nos assustam recentemente atingem 7, 7,5%, então por aí você pode ter uma referência. Ele aconteceu próximo a Lumaco, na província de Malleco, região da Araucania. O abalo ocorreu em 22 de maio de 1960, às 15 horas e 11 minutos no horário local. Foi o terremoto mais violento já registrado cientificamente. O terremoto gerou um tsunami devastador que afetou várias localidades ao longo do Oceano Pacífico, incluindo Havaí, Filipinas e Japão. A energia liberada pelo sismo foi equivalente a 20 mil bombas de Hiroshima. É inimaginável, né? Outra consequência do terremoto foi acordar o vulcão Puyehue, que entrou em erupção. Cerca de 5.700 pessoas perderam a vida devido ao terremoto e os seus efeitos, e mais de 2 milhões de pessoas ficaram feridas.
O Chile está localizado no limite entre a placa tectônica de Nazca e a placa sul-americana, ali na esquina das duas. Essas duas placas são grandes blocos de superfície terrestre que se movem uma sobre a outra a uma taxa de cerca de 7 a 8 centímetros por ano. Como resultado desse movimento, o Chile é um dos países mais propensos a sofrer terremotos. Entre outros terremotos de grandes proporções e mortais, há no Chile o terremoto de 27 de fevereiro de 2010, que atingiu 8,8 graus na escala Richter. Ele abalou o centro-sul do Chile, afetando principalmente as regiões de Maule e Biobío. O epicentro desse tremor, originado no Oceano Pacífico, provocou danos consideráveis, resultando em 500 mortes e 2 milhões de feridos. Além disso, cerca de 500 mil casas foram danificadas. Como é comum após um terremoto, um maremoto subsequente também causou muita devastação. O Peru também sofre muito com terremotos, pelo mesmo motivo do Chile. Ele também se localiza na borda da placa tectônica de Nazca, que é subjacente à placa sul-americana. Essa interação tectônica resulta em atividade sísmica significativa também no Peru. Numa das piores ocorrências naquele país, que ocorreu em 31 de maio de 1970, o terremoto de 7,8 graus deixou um saldo triste de mais de 66 mil mortos, sendo que alguns apontaram cerca de 80 mil, incluindo aí os desaparecidos. O tremor durou cerca de 45 segundos e destruiu a cidade de Huaraz. Praticamente metade da sua população sucumbiu. Além disso, o terremoto provocou um deslizamento de terra que soterrou e apagou do mapa a cidade de Yungay, na província de Ancash. A Guatemala, situada na América Central, está localizada na Placa do Pacífico, uma região geológica onde ocorre uma intensa atividade sísmica. Essa placa tectônica é caracterizada por estar em constante movimento, com a interação entre as placas resultando em terremotos. Além disso, a Guatemala está situada no Cinturão de Fogo do Pacífico, uma área ao redor do Oceano Pacífico conhecida por sua atividade vulcânica e sísmica. Esses fatores combinados tornam a região propensa a terremotos frequentemente. Na madrugada de 4 de fevereiro de 1976, o país acordou para enfrentar um pesadelo. Um dos piores eventos sísmicos da Guatemala, um terremoto de 7,5, que culminou em 23 mil mortos e 76 mil feridos. Em várias regiões do país, já que enfrentavam, na época, níveis de pobreza altíssimos e um conflito armado interno, houve mais de 250 mil imóveis completamente destruídos e mais de 1 milhão de pessoas ficaram desabrigadas. Chimaltenango e Guastatoya eram duas cidades localizadas sobre a falha geológica e desapareceram quase completamente. As duas juntas somaram boa parte dos mortos e desaparecidos. Durante a década de 80, ambas as cidades se reergueram e hoje servem como um dos pontos turísticos da Guatemala, mesmo sendo por um motivo tão triste de suas histórias. O Japão é outro país que historicamente possui uma das maiores listas de registros de terremotos em todo o mundo. E geralmente, os sismos são acompanhados de tsunamis avassaladores, como aconteceu em 11 de março de 2011 e ficou conhecido como o Grande Terremoto do Japão. O epicentro foi a 130 quilômetros da costa leste da península de Oshika, na região de Tohoku, com o hipocentro situado a uma profundidade de 24,4 quilômetros. O sismo atingiu o grau 7, que é a magnitude máxima da escala de intensidade sísmica da Agência Meteorológica do Japão, ao norte da prefeitura de Miyagi, grau 6 em outras prefeituras e grau 5 em Tóquio.
O sismo provocou alertas de tsunami e evacuações na linha costeira japonesa do Pacífico e em pelo menos 20 países, incluindo toda a costa do Pacífico, da América do Norte e América do Sul. Provocou também ondas de tsunami de mais de 10 metros de altura, que atingiram o Japão e diversos outros países. No território japonês, as ondas percorreram mais de 10 quilômetros terra adentro. De acordo com as autoridades, houve 19.759 mortes confirmadas e mais de 2.500 pessoas continuam desaparecidas. O sismo causou danos substanciais ao Japão, incluindo a destruição de rodovias e linhas ferroviárias, assim como incêndios em várias regiões e o rompimento de uma barragem. Aproximadamente 4.400.000 habitantes no nordeste do Japão ficaram sem energia elétrica, 1.400.000 sem água. Muitos geradores deixaram de funcionar e pelo menos 2 reatores nucleares foram danificados, o que levou à evacuação imediata das regiões atingidas, enquanto um estado de emergência era estabelecido. A central nuclear de Fukushima 1 sofreu uma explosão aproximadamente 24 horas depois do primeiro sismo. E apesar do colapso da contenção de concreto da construção, a integridade do núcleo interno não foi comprometida, segundo autoridades daquele país. O Japão está localizado sobre a junção de pelo menos 4 placas tectônicas que estão em constante movimento. A placa do Pacífico, a norte-americana, a euroasiática e a das Filipinas. Por isso, os abalos, desde os perceptíveis somente por sensores aos sentidos pelos habitantes, são praticamente diários no Japão. Autoridades e especialistas japonesas estão em estudos constantes para encontrar soluções cada vez mais eficazes para garantir a segurança da população. Que terremotos são capazes não só de alterar paisagens, como também de erguer montanhas, isso já é de conhecimento científico e também popular, em boa parte das vezes. Se podem fazer isso, é possível também que possam alterar o curso de um grande rio, como aconteceu com o rio Ganges há cerca de 2.500 anos. Em 2018, uma equipe de pesquisadores fazia estudos no leito do rio, na região de Dhaka, capital de Bangladesh, quando encontraram algumas manchas suspeitas e inusitadas no solo. Ao cortar as camadas de lama, eles encontraram faixas verticais de areia clara, algo que os geólogos chamam de sismitos. Esse é um padrão que pode ser provocado pelo impacto de terremotos no solo. Os estudos apontaram que aquelas manchas não só contavam que houve um terremoto no passado distante na região, como também que esse terremoto, com escala entre 7 e 8 graus, foi tão severo que chegou a mudar a rota do rio Ganges de forma abrupta. Os cientistas usaram imagens de satélite para identificar o curso original do rio, que tem cerca de 1.500 metros, 1,5 km de largura, que se estende por 100 quilômetros. A área por onde o rio passava é lamacenta, inunda-se com frequência e é usada principalmente para o cultivo de arroz. Trata-se de uma região baixa e mais ou menos paralela ao curso atual do Ganges. Segundo Michael Steckler, geofísico da Columbia Climate School e coautor do estudo, eles encontraram 2 grandes evidências de que isso tenha ocorrido, que são justamente os locais por onde o rio passava e hoje se tornaram grandes áreas alagadiças. O evento teria ocorrido por volta do ano 482 a.C., mas até agora eles não encontraram registros dos habitantes locais da época. O que se sabe até o momento é que certamente o rio foi modificado. E a causa foi um grande abalo nas placas entre as regiões de Bangladesh, Myanmar e o nordeste da Índia. Você certamente já ouviu falar da temida falha de St. Andreas, inclusive está em vários filmes. Trata-se de uma rachadura na crosta terrestre localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, medindo cerca de 1,93 km de comprimento, causada pelo movimento natural de 2 placas tectônicas. Ela marca a fronteira entre as placas litosféricas da América do Norte e do Pacífico. Essa falha é famosa por produzir grandes e devastadores terremotos,
como os ocorridos em 1857, 1906 e 1989. St. Andrews faz parte dos pesadelos dos californianos e também de grande parte dos norte-americanos, uma vez que o temor por ela faz grande sentido. Olha só, o fato é que, de acordo com projeções de sismólogos e geólogos especializados no assunto, é esperado para a região um terremoto muito maior do que os que foram registrados no passado. E ele possui até um nome, The Big One, o Grande. Segundo é esperado, as consequências deste provável evento são imprevisíveis e as perdas incalculáveis. Ele poderá ocorrer a qualquer momento, independentemente dos sensores mais modernos apontarem, e deverá ser de uma escala ainda não testemunhada, daí todo esse temor. Alguns dizem que é provável ultrapassar os 10 graus na escala Richter. Outros dizem que isso é exagero, mas que poderá ficar na faixa entre 9 e 10, o que já é suficiente para arrasar boa parte da costa oeste americana. Essa região dos Estados Unidos é tão ativa tectonicamente como o Japão. O estado da Califórnia registra abalos sísmicos mínimos todos os dias. E assim como acontece com os avisos de vulcões, uma hora a coisa acontece. Pelo nome, você poderia pensar que essa falha fosse localizada na Espanha, mas não. Ela está situada no coração dos Estados Unidos, cercada pelos estados do Missouri, Arkansas, Kentucky e Tennessee. A falha de Nova Madrid, traduzindo para o nosso português, é uma importante zona sísmica e bastante prolífica de terremotos intraplacas, isso é, terremotos que ocorrem no interior de uma placa tectônica, em contraparte com os terremotos interplacas que ocorrem nas bordas. Esse mesmo sistema de falhas foi responsável pela série de intensos terremotos em Numa Madrid, ocorridos entre 1811 e 1812, começando com um terremoto inicial da magnitude de 7,2 a 8,2 em 16 de dezembro de 1811, seguido por um tremor secundário de magnitude de 7,4 no mesmo dia. 2 terremotos adicionais de magnitude semelhante ocorreram em janeiro e fevereiro de 1812. Eles continuam sendo os terremotos mais poderosos a atingir os Estados Unidos, contíguos a leste das Montanhas Rochosas na história registrada. Os terremotos, bem como a zona sísmica de sua ocorrência, foram nomeados em homenagem à cidade de New Madrid, no rio Mississippi, que então fazia parte do território da Louisiana e agora pertence ao estado do Missouri. O receio geral é que a falha de New Madrid tenha o potencial de produzir novos e grandes terremotos no futuro. Desde 1812, terremotos menores frequentes foram registrados na área. E, recentemente, algumas atividades incomuns foram registradas, o que aumentou a preocupação dos especialistas. Os terremotos que ocorrem na zona sísmica de New Madrid ameaçam potencialmente partes de 7 estados americanos, além dos 4 citados anteriormente, Illinois e, em menor grau, Mississippi e Indiana. E qual a diferença entre 1812 e hoje, André? O número de habitantes e a quantidade de edifícios e residências que existem hoje na região é muito maior do que naquele início de século XIX. E, como sempre, a maior preocupação é com as vidas, como não poderia deixar de ser. A região compreendida abriga milhões de habitantes. Além de um grande terremoto ser potencialmente fatal, podendo perturbar a vida de milhares de pessoas, ele também traria consequências desastrosas para a economia dos Estados Unidos como um todo, e não só da região, que tem um solo bastante fértil e é grande produtora de algodão, soja, milho e outras culturas. Economicamente, é uma região muitíssimo importante para o país. Isso sem contar com os ecossistemas existentes em lugares como montanhas Ozark, margens e extensão do rio Mississippi, os montes Apalaches, entre outros. O próprio Mississippi, assim como no caso do rio Ganges, já teve seu curso alterado por terremotos ocorridos na falha de Nova Madrid alguns milênios atrás. O que mais intriga os cientistas são as características da própria falha da Nova Madrid.
Diferente do convencional, onde os terremotos são originados nas bordas, em Nova Madrid isso acontece no meio da placa tectônica. Daí, chamarem o evento de intraplaca. Um dado interessante é que a zona sísmica de Nova Madrid não é definida por uma única falha geológica, mas sim por uma rede de falhas que atravessam a região. Tais falhas estão bem escondidas abaixo da superfície da Terra, o que torna um tanto mais difícil estudá-las e compreendê-las completamente. Apesar de um grupo de cientistas acreditarem que não há com o que se preocupar, outra parte já sugere que as autoridades e a população comecem a se preparar para o pior. Mesmo que estejam distantes da falha de St. Andreas, nunca se sabe o que pode acontecer se o chão da Califórnia começar a abrir de repente. E se uma ocorrência levar a outra? O que não é impossível. Se os estados centrais já sentem pequenos efeitos com os pequenos abalos que assolam as regiões de New Madrid, imagine se algo de magnitude maior ocorrer novamente. O que os americanos daqueles estados não querem é viver o que os nativos de 1812 viveram. E com toda a razão. Muito obrigado pela sua companhia sempre tão especial. Até um próximo vídeo.